Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o professor César e o tema de hoje é educação socioambiental. Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Deixa eu só tirar minha webcam aqui, gente. Diminuir um pouquinho. Vamos lá. Aqui está um resumo breve e objetivo voltado para o concurso público, destacando os pontos mais cobrados e a visão dos autores. Então o que eu fiz? Eu peguei as apostilas, peguei algumas provas anteriores, criei na IA, claro, né, uma conexão do que mais cai nas provas, focando no concurso, no PND, tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma análise junto aqui desse texto e depois o podcast. Milagroso. Vamos lá. Resumo. Deixa eu começar aqui, pessoal. Pronto. Direto. O que seria, né? A educação ambiental é entender como processo permanente e interdisciplinar que une a sociedade em meio ambiente visando a sustentabilidade e a formação cidadã. Então, já temos aqui a visão que é a sustentabilidade e vou até trocar de cor aqui. E a formação de cidadão. Certo? A Política Nacional Educacional Ambiental, que é a Lei 9.795, define como componente essencial da educação, presente em todos os níveis e modalidades do ensino de formação de forma transversal. Então aqui nós temos duas coisas importantes, pessoal. Primeira é a lei. Essa lei, ela está focando aqui, ó, que essa educação ambiental, ela perpassa. Isso aqui cai na prova direto, gente. Primeiro, os níveis. E segundo, transversal. Então ela transpassa, não é para ensinar só no sexto, sétimo, oitavo ano. É para você ensinar o ano inteiro, em todos os níveis do ensino básico, né? Que envolve ensino médio, fundamental, né? Todo aí. Pega o geralzão, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já destaco alguns pensadores citados no nosso próprio documento, tá bom? Não é nada que eu pus, não. É o documento que vai cair na nossa prova, tá? Primeiro, a autora aqui é a Rosiele. O que ela diz? Ela destaca que o termo socioambiental rompe a separação entre sociedade e natureza, defendendo uma abordagem global. Então, pessoal, eu destaco aqui a questão global, porque ela está dizendo aqui, ó, que tanto a sociedade quanto a natureza tem que estar junto quando nós fala de sociedade ambiental, tá ok? Já a Suela, ela diz: a educação socioambiental deve formar sujeitos comprometidos capazes de agir individualmente e coletivamente, transformando a realidade. Então, segundo essa autora, ela já destaca a questão do sujeito, que ele deve agir tanto de forma individual quanto de forma coletiva, né? E dessa forma, transformando a realidade, né? Eles têm que agir consciente. Já o Luiz Marcelo aponta o desafio com a falta de formação docente e a ausência de projetos pedagógicos consistente. Defende um projeto interdisciplinar com estratégia eficaz. Então já mudou. Segundo o Luiz, ele já diz que temos aqui a falta de formação de docente, temos a ausência de projetos focado nesse tema e temos também, um projeto interdisciplinar, né? Tá bem redundante essa questão de trabalhar em grupo, em coletivo, percebe? Nesse documento. Já a Elza propõe uma perspectiva interdisciplinar, né? Integrando o meio ambiente, o social e a economia, sobre o enfoque da sustentabilidade. Já a Elza, ela já está dizendo aqui que temos que trabalhar em temas transversais, né? E ela foca a questão sustentabilidade, sustentável, né? A Patrícia já destaca o papel
da educação na preservação de desastre socioambiental por meio de práticas educativas e inovadoras. Então, aqui a Elza já destaca a questão da preservação, preservar, né, os desastres socioambiental. Então ela diz que nós temos que olhar para isso, né? E também a questão da inovação multidisciplinar. De novo falando dessa questão de trabalhar coletivamente, percebe? Já o Jefferson traz o debate sobre o racismo ambiental, mostrando como a população negra e periférica sofre desproporcionalmente os impactos ambientais e a exclusão das decisões políticas. Então, o Jefferson já diz aqui, ó, a questão negra, né, do povo mais pobre, lá da ponta da periferia, né, sofre mais com essa questão ambiental, né? A questão da infraestrutura, né? Os lugares mais periféricos, né? São aqueles que sofrem mais essa questão. Aí eu destaquei aqui o tópico que mais cai em concursos recorrentes. É a questão da lei, que é cobrada. A inserção da educação socioambiental de forma transversal, né? Trabalhar transversalmente nos currículos, tanto a LDB, PCN, BNCC, tá bom? É cobrado isso. E qual é os desafios? Vou colocar de vermelho, né? A falta de formação docente já foi falado, a ausência de projetos políticos foi falado, interdisciplinaridade também foi falado. Temos aqui por último conceitos, né? Vou colocar aqui, quando cair na sua prova, sustentabilidade, conceito forte, prevenção de desastre, né? Prevenir desastre, combate ao racismo ambiental também. Deixei aqui, né, uma ficha de estudo focado, né? Repetindo, a lei define a educação ambiental como essencial e permanente. Deve estar presente em todos os níveis, tanto níveis e modalidades de ensino. Integrante na LDB, PCN e BNCC, como temas transversais, né? Nunca esse tema trabalhar sozinho, isolado ali na sala de aula. Conceitos. Vamos ver aqui, conceitos centrais, palavras-chave, né? Quais são? Primeiro, socioambiental, que é a união da sociedade mais o meio ambiente. Isso aqui é dissociável, tá, gente? Sempre está em conjunto. Segundo, a quebra de separação, né? Não se separa a questão natural, da natureza, versus cultural. Tem que trabalhar junto. Visa o quê? Qual que é a visão? Sustentabilidade e formação de cidadãos críticos. Cidadãos que entendam que o socioambiental, né, a educação social, parte de você. Você tem que ter essa consciência, tudo bem? Não só você, como todos nós. Aqui, os autores e a perspectiva, né? Qual é o olhar dos autores? Né? Cai na sua prova, o que cai lá? Qual é o olhar que esses autores criticam? Qual é o ponto? Qual é o X da questão? Rosielli vai dizer que a natureza é a sociedade inseparáveis. Suela, né? Na instituição Paulo Freire, ela vai dizer o quê? Que a formação do sujeito crítico, consciente, que atue coletivamente, que todos nós trabalhem coletivamente. O Luiz já vai dizer o desafio da falta de formação docente, a ausência de projetos pedagógicos, e defende um projeto interdisciplinar. A Elza já vai abordar a questão de interdisciplinar, as matérias trabalhar em conjunto.
Aqui já a Patrícia, uma educação que previne desastres socioambientais, né? Cuidar da sociedade, né? Educar para não precisar de tratar. Tudo bem? O Jefferson já está dizendo aqui a questão do racismo ambiental, que atinge fortemente a população negra da periferia. E qual é a tendência, né, pessoal? Qual é a tendência disso tudo? Vamos lá. Tendência política e pedagógica. A conservadora, né, pauta verde, foca na ecologia e nas mudanças individual de comportamento. Né? A tendência é o quê? Que eles mudem, nós mudamos esse olhar, né? Trabalhe mais isso. Pragmática, que é a pauta marrom, que é o consumo sustentável, né? Tanto da energia, da água, do mercado de carbono. E a crítica. A crítica é a abordagem de desigualdades sociais, culturais e política. Visa uma visão mais ampla do assunto, né? Um olhar um olhar mais crítico sobre o assunto, né? Coloquei aqui os desafios que eu acho muito importante. Desafios atuais. Quais são os desafios que tem quando fala desse tema? Primeiro, a formação e a ausência de professores, né, com mais bagagem sobre esse assunto, né? Se discutir mais esse assunto tanto nas reuniões pedagógicas. Outra coisa, dificuldade de implementar as indisciplina dentro da sala de aula, né? Implementar a fazer uma conexão com as matérias, né? É muito difícil isso. Outra coisa, projeto pedagógico estruturado, né? Uma coisa bem alinhada com todas as matérias. E por fim aqui, ó, resistência em transformar em disciplinas não isoladas, mas deve ser transversal, né? Não mais aquele professor trabalhando no individual, mas no coletivo ali, né? Esses são os desafios. Aqui eu coloquei por último, né, algumas palavras chaves que com certeza vai estar lá na sua prova. Aí você vai saber que vai estar falando desse tema. Primeiro, sustentabilidade. Segundo, transversalidade. Terceiro, interdisciplinaridade. Quarto, cidadania ativa. E 5, racismo ambiental. E para finalizar, é claro, a lei 9.795. Bom, pessoal, é isso, tá bom? Ficou um pouquinho comprido por causa que o tema, vocês viram que é bem robusto. Mas fica a dica, agora temos o podcast. Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos falar de um tema, assim, urgente: educação socioambiental no Brasil. Super urgente, né? Com crise climática, desigualdade gritando, enfim, um tema que a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNA, já colocou na mesa lá em 99, mas que hoje é ainda mais crucial. Sem dúvida. A gente está com um relatório bem denso aqui, e a nossa missão é tentar entender o cenário atual, sabe? O que diz a lei, o que acontece na prática, e essa lente crítica importante que fala de decolonialidade, de racismo ambiental. Isso. Então, bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E para começar, o relatório já aponta que não existe uma educação ambiental só, né? Ele mapeia, assim, 3 grandes linhas, 3 macro tendências. 3 linhas. Certo. A primeira é a conservadora. O foco dela é muito na natureza, biológica. Aquele discurso do amor à natureza, sabe? Aham. Tipo preservar os bichinhos, as plantas. Isso. Só que ela geralmente não avança muito em questionar as estruturas sociais e econômicas que causam os problemas. Pensa numa horta na escola. É legal, mas se não discute de onde vem a comida, o agronegócio, fica um pouco... limitado, né? Mas... Entendi. Fica na superfície, talvez.
E a segunda? A segunda é a pragmática. Ela meio que deriva da conservadora, mas o foco muda. Vai mais para o comportamento individual. Ah, tipo, economize água, recicle seu lixo. Exatamente, consumo consciente, plataformas como a Educatu, do Instituto Acatu, entram aí. Tem seu valor, claro, ninguém está dizendo que não. Mas tem crítica também, imagina. Tem. O material aponta que essa linha pode acabar despolitizando o debate, joga a responsa toda no indivíduo, né? E aí o papel das grandes empresas, das políticas públicas, fica meio... de lado. Faz sentido. E a terceira, qual seria a alternativa? É a crítica? Essa sim busca uma intervenção mais profunda nos problemas, bebe muito em Paulo Freire, na ideia de transformação social. Ah, interessante. Aqui o ambiental não se separa do social, do econômico, do cultural, é tudo junto. Pensa, sei lá, em projetos de mídia comunitária que vão investigar um problema ambiental local, sabe? Ou as ações do Greenpeace por justiça climática. Entendi. O objetivo é mudar a raiz do problema, não só o sintoma ou o hábito. Justamente, modificar as estruturas. E essa abordagem crítica, bom, ela conecta direto com um conceito que o relatório bate bastante na tecla: racismo ambiental. Exato. Que foi definido lá nos Estados Unidos, né? Pelo Benjamin Chaves Jr. Basicamente, é como o racismo estrutural se manifesta na questão ambiental, expondo mais as populações já vulneráveis, negros, indígenas, quilombolas, pessoal da periferia, aos riscos. É um ponto que, nossa, dá muito o que pensar. Muito. E aqui no Brasil, isso é a nossa realidade cotidiana, infelizmente. O relatório cita exemplos claros: falta de saneamento básico nas periferias, onde a população é majoritariamente negra, Sim. Poluição do ar concentrada em bairros mais pobres, lixão tóxico do lado de comunidade de baixa renda, pressão em terra indígena, enchente que devasta a favela. A lista é longa. É visível. E o que é fascinante, quer dizer, fascinante e trágico, né? É como o relatório amarra isso à colonialidade. Aquela lógica de explorar, de desumanizar, que começou lá atrás, na colonização, mas que de certa forma continua operando. Nossa, ver essa linha conectando hoje com essa herança histórica é impactante. E a educação como entra para desmontar isso? Aí que entra a decolonialidade na educação. É uma luta contra essa visão de mundo muito centrada na Europa, sabe? Para valorizar outros saberes, outras formas de conhecer. Os saberes africanos, indígenas, que foram tão apagados. Entendi. Reconhecer e valorizar o que foi silenciado. Exato. Movimentos sociais, como o MST, por exemplo, já fazem muito isso. Tem pedagogias próprias, conectadas com a terra, com a realidade deles. Então, para combater o racismo ambiental de verdade, a educação socioambiental tem que ser, na sua base, antirracista e decolonial. Não tem outro caminho. Essa necessidade de ir na raiz nos leva para as leis, né? Porque o Brasil, como o relatório mostra, até tem um conjunto de leis interessante no papel. Tem sim. Tem a PNE, a Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, que fala que tem que ser algo permanente, transversal em toda a educação. Isso, em todas as modalidades de ensino. Aí, mais recentemente, em 2024, veio a Lei 14.926, atualizando a PNE. Agora tem que incluir mudanças climáticas, biodiversidade, risco de desastre nos projetos das escolas. Um avanço importante para conectar com a urgência atual. E tem também as leis 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, que são fundamentais. Obrigam o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Pois é, o arcabouço tá aí. Mas, né, o relatório aponta uma coisa. Na prática, essas leis, a socioambiental e a étnico-racial, parece que correm em pistas separadas. Não conversam muito. Ah, essa fragmentação. E o grande gargalo, assim, sistêmico mesmo, que o material identifica, é a crise na formação de professores. Os cursos de licenciatura, muitos deles não preparam o professor para essa abordagem que a gente está falando. Interdisciplinar, crítica, antirracista. Falta preparo específico, então. Muita falta. Chegou a ser rejeitada uma proposta para tornar obrigatório o estudo das relações étnico-raciais nas licenciaturas. Acredita? E tem um estudo de caso que eles citam
lá em Santarém, no Pará. O que dizia? Mostrava que os alunos simplesmente desconheciam a cultura indígena local, mesmo tendo lei para ensinar. Isso levanta uma questão séria, né? Sobre a distância entre o que está na lei e o que chega na sala de aula. Com certeza. E dentro da escola tem o tal do Projeto Político Pedagógico, o PPP. Ah, o famoso PPP. Que deveria ser o coração da escola, né? Construído por todo mundo, refletindo a realidade local. Mas o relatório diz que muitas vezes ele vira só Papel. burocracia. Exato. Um documento para cumprir tabela, desconectado da vida da comunidade, com pouca participação de verdade. Junta isso com outros desafios, tipo baixa representatividade de professores negros, especialmente em cargos mais altos, universidades. Sim. E uma falta geral de letramento racial mesmo, entre os educadores. Mas olha, não é só problema. O relatório também aponta caminhos, estratégias. Que tipo de estratégia? Fala muito de metodologias ativas. Pedagogia de projetos, por exemplo. Dão até um exemplo bem legal de uns alunos que criaram uma garra robótica para limpar a praia. Ou projetos para revitalizar nascentes. Coisa prática, que envolve o aluno. Botar a mão na massa, né? Isso. E a educomunicação também. Usar rádio, vídeo, jornal da escola para discutir as questões da comunidade. E para fora da escola, como conectar? Fundamental. Fortalecer a gestão democrática, os conselhos escolares têm até lei nova para isso, a 14.644 de 2023, e buscar parceria. Chamar para perto ONGs como Greenpeace, a Catu, movimentos sociais como o MST, projetos que já atuam no território, como o Urela, na Maré. Fazer a escola dialogar mais com o entorno. Transformar a escola num ecossistema de corresponsabilização, como diz o texto. Se a gente conecta isso tudo, a escola pode virar um ponto de articulação importante na comunidade. Então, para a gente ir amarrando o que fica desse mergulho todo, parece que tem uma tensão bem clara, né? De um lado, um conjunto de leis até avançado no Brasil para educação socioambiental e étnico-racial. Sim, no papel a gente está bem. Mas do outro lado, a implementação esbarra em problemas gigantescos. Formação de professores que não dá conta, a burocracia que engessa a escola e o racismo estrutural que ainda está ali, firme e forte. É exatamente essa a síntese. E a grande mensagem do relatório, eu acho, é essa. A educação socioambiental só vai ser realmente transformadora se ela for assumida como crítica, como decolonial e como antirracista. Não adianta só fazer uma ação pontual ou cumprir a lei pro forma. De jeito nenhum. Tem que ir além. Tem que atacar as causas, as raízes dos problemas socioambientais e das desigualdades. Perfeito. E para fechar, fica uma provocação que o material inspira. Como seria um PPP, um projeto político-pedagógico, que não só cumprisse a letra da lei, mas que incorporasse de verdade o espírito dessa educação socioambiental crítica, decolonial, antirracista, um PPP que pulsasse com as lutas, com os saberes daquela comunidade específica onde a escola está. Uma ótima reflexão para a gente levar. Fica aí no ar para a gente pensar. Cereja do bolo, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.